Seguindo com a nossa série Destituído de Sua Glória, estudaremos agora o tema Por que é importante entendermos a questão do pecado original? Muito bem. Por que é importante nós entendermos a questão do pecado original? Para entendermos qual foi a natureza humana que Jesus assumiu, e ao longo da série, quero repetir novamente isso, você vai entender o porquê que é importante saber isso. Quando terminar, você vai entender. Talvez você não entenda tudo agora. Quando a gente termina, não é? Você sabe, quando a pessoa ela tem um raciocínio para desenvolver, a gente tem que ouvir até o final para entender qual é o pensamento que ela quer transmitir. Não é isso? Principalmente dentro daquilo que está claro na palavra de Deus. Então, até o final você vai entender o porquê é importante saber qual a natureza humana que Cristo possuiu quando ele veio aqui a este mundo como homem. E a questão do pecado original precisa ser compreendido também nesse contexto, senão a gente não vai conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça. Você sabe, há duas classes hoje de cristãos. Uma classe acredita que Jesus, quando veio aqui a este mundo, ele era 100% Deus, todo mundo aceita isso. Mas sendo 100% homem, alguns acreditam que ele veio e tomou sobre ele a natureza de Adão, antes de Adão ter pecado. Que ela que era a natureza que nós podemos chamar de carne santa, né? A natureza santa, perfeita, que Adão tinha lá no Éden antes do pecado. E um outro grupo acredita que ele veio com a natureza de Adão depois que Adão pecou. Para que nós entendamos qual realmente natureza ele assumiu, é necessário entender a questão do pecado original. Eu quero dar uma resumida rápida sobre este assunto. Então, por que então, a pergunta, por que então aqueles que acreditam na natureza humana de Adão depois do pecado, ou seja, que Jesus tomou essa natureza, por que esses aí são considerados e acusados por muitos sinceros como acreditando que Jesus era um pecador? Sabe por quê? Vamos supor que eu acredite que Jesus veio com a natureza de Adão depois do pecado. Talvez você pode dizer assim, Alexandre, então você está dizendo que Jesus era um pecador, ou que ele tinha defeito, portanto ele não seria um sacrifício perfeito. Muita gente sincera acredita assim, sabe por quê? Porque ao fazerem essa acusação, eles fazem porque eles acreditam na doutrina do pecado original. Vamos entender um pouco sobre este assunto. Os pós-lapsarianos, se lembra dessa expressão que tem a ver com a questão mais teológica, né? Lapso significa queda. Então, pós-lapso, pós-queda é a natureza de Adão depois do pecado, tá? Para você entender aí. Então, os pós-lapsarianos, eles não creem que o pecado é comunicado pela natureza. Olha que interessante, tá vendo aqui? Aqueles que acreditam que Jesus veio com a natureza de Adão depois do pecado, não acreditam que quando a pessoa nasce, o pecado já é jogado sobre ela por natureza, comunicado a ela por natureza, mas sim pela escolha, ou seja, que o pecado é uma escolha. Vamos continuar. Eles defendem que Jesus não assumiu nenhuma culpa, então isso tem que ficar claro. Os pós-lapsarianos acreditam que Jesus não assumiu nenhuma culpa quando ele nasceu como homem. Ele herdou a mesma natureza fraca que o pecado impôs a todos os descendentes de Adão, mas nunca se rendeu a esta fraqueza em nenhum momento de sua vida. Eles acreditam que sua vida foi absolutamente santa e sem pecado. Então tem que ficar bem claro isso. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, como diz a Bíblia, e crendo na comunicação diária de poder celestial, Cristo viveu uma vida ininterrupta de vitória sobre o pecado. A mesma vida de contínua vitória, eles acreditam que é disponibilizada para cada um dos seres humanos descendentes de Adão, através do processo de conversão e santificação. Só que há um detalhe, preste atenção agora. Jesus, ele simplesmente escolheu algo antes de seu nascimento que nenhum ser humano é capaz de escolher, a não ser quando ele passa pelo novo nascimento. Em outras palavras, Jesus, ele se submeteu totalmente a sua vida a seu Pai, desde o momento da sua concepção. Em outras palavras, todos os seres humanos, eles nascem da carne. Uma vez Jesus disse isso. Quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne, não é?
Ou seja, Jesus é o único ser que existiu até hoje que nasceu do Espírito, porque ele desceu do céu com a sua natureza divina, ele nunca deixou de ser Deus, ele era 100% Deus, e assumiu a nossa natureza humana, sendo 100% homem. Ele nasceu com duas naturezas. Nós nascemos apenas com uma natureza, que é a natureza humana, então nós precisamos passar pelo novo nascimento, ou seja, precisamos, escute bem, participar da natureza divina. Isso só se dá pelo novo nascimento através de nossa escolha. Cristo não precisou passar pelo novo nascimento. Ele já nasceu com a natureza divina e participou da nossa natureza humana. Então, nós fazemos a decisão de participar da natureza divina no momento da conversão. E nós começamos então a participar dessa natureza. A mesma natureza que sustentou Jesus por 33 anos de sua vida santa. Agora, nós somos trazidos à incontestável conclusão de que este assunto não é um tema em que podemos ser neutros. Por quê? Porque na doutrina da natureza não caída, tá? Ou seja, na doutrina daqueles que acreditam que Cristo tinha a natureza do Adão antes da queda, a natureza não caída, olha agora, escute bem o que eu vou dizer. Crendo assim, nós não somente perderemos o estímulo para termos o mesmo exemplo de vitória sobre o pecado na carne, mas também vamos abolir todas as possibilidades de Cristo ser nosso divino ajudador carregando nossos pecados. É interessante essa questão. Se Jesus ele veio com a natureza do Adão antes do pecado, então a gente vai perder todo o estímulo, porque afinal eu tenho uma natureza enfraquecida pelo pecado. E eu vou começar a dizer assim, afinal Jesus era Jesus, não é? E eu sou eu. Jesus obedecer na natureza do Adão antes da queda é muito fácil. Eu queria ver ele obedecer na minha natureza, é mais ou menos assim. Mas à medida que a gente vai aqui montando o quebra-cabeça, a gente vai entendendo a essência da questão. Eu queria dizer para você o seguinte, que Deus nos livre de desonrarmos seu nome defendendo uma limitada e errônea visão de sua substitutiva morte expiatória por nossos pecados. Ou seja, que Deus nos livre, eu pelo menos acredito assim, e você? Que Deus nos livre de acreditar que quando Jesus veio a este mundo, ele veio ser o nosso exemplo, mas com a natureza que Adão tinha antes do pecado. Nós nascemos com a natureza de Adão depois do pecado, como é que ele poderia ser o meu exemplo em todas as coisas, não é? Alguns inclusive têm levantado a ideia de que Jesus não assumiu nem a natureza de Adão antes do pecado e nem a natureza de Adão depois do pecado, mas na verdade assumiu uma natureza inteiramente única que nunca foi possuída por qualquer outro ser humano. Há aqueles que também pensam assim. Eles inclusive propõem que ele, Jesus, teve uma natureza espiritual de Adão, ou seja, a natureza espiritual do Adão antes do pecado e a natureza física do Adão após o pecado. É mais ou menos assim que eles pensam. Eles, inclusive, sentem ser necessário fazer isto, a fim de considerar uma experiência sem pecado de Jesus, em seus anos de infância e juventude. Então, eles usam isso para explicar o porquê que Jesus nunca pecou. Mas é necessário, meus queridos e queridas, é necessário dar a ele uma natureza diferente pelo fato de ele ter vivido uma experiência diferente de outras crianças? Então, uma pergunta para nossa reflexão. Uma outra pergunta: quão diferente foi Cristo em sua experiência? Outra: foi uma vida de completa rendição e obediência a seu Pai? E não é isto acessível a outras crianças? Não é interessante essa questão. Agora, é claro que tão logo elas alcancem a idade, não é, suficiente para fazerem um comprometimento de entrega total a Cristo, elas então podem ter as mesmas vitórias que Cristo teve. Por causa de sua pré-existência, Cristo foi capaz, escutem, Cristo foi capaz de fazer tal comprometimento antes de nascer. Então, lembrando mais uma vez, quando Jesus nasceu, ele já nasceu como nós, quando renascidos. É como se ele já nascesse renascido. Ele não precisou passar pelo novo nascimento. Todos os demais seres humanos precisam, porque nascem apenas com a natureza humana. Ele já nasceu com a divina e com a humana. Agora, se outros seres humanos são capazes de se apropriar do poder
dê vitória sobre o pecado numa idade já avançada, mesmo com uma natureza decaída, enfraquecida pelo pecado, então por que Jesus não poderia ter feito o mesmo em uma idade mais tenra, com a mesma natureza? Uma outra pergunta. Nós estamos falando aqui apenas de uma diferença de idades, não diferença de naturezas. Agora, alguém poderia dizer assim, bem, isto dá a Jesus uma vantagem, né? Alguém pode pensar, tudo bem, nós nascemos apenas com a natureza humana, precisamos participar da divina. Jesus já nasceu como nós quando renascidos, ele já nasceu com a divina e com a humana, não precisou passar pelo novo nascimento. Então, portanto, alguém diria, então ele tem uma vantagem sobre nós. Alguém poderia dizer isso, não é? Mas espere, meu amigo e minha amiga, espere um momento. Que tipo de vantagem é essa? Então tá aí a pergunta. Por exemplo, se você aceitou a Jesus 2 anos antes de mim, tá? Vamos supor. Então você teve uma vantagem sobre mim durante aqueles 2 anos. Agora, a verdade é que Cristo só teve em relação a nós o mesmo tipo de vantagem que nós temos em relação aos outros que passam pela experiência de conversão depois de nós. Essa é a questão. E isso, na verdade, não é uma diferença, é sim algo que é comum a toda pessoa que entrega a vida sem reservas a Cristo. Então, ao afirmar isso, eu não estou dizendo, por exemplo, que Jesus precisou experimentar ou experimentou a conversão após seu nascimento. Não. Ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia é clara, desde o ventre de sua mãe. Assim, sua imaculada experiência estava baseada em algo que nós só podemos experimentar no momento em que nascemos de novo. Lembrando mais uma vez o que eu já disse aqui. Você se lembra de Enoque, ok? Lá em Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Ele andava com Deus. Enoque também nasceu como nós. Ele nasceu apenas com a natureza humana enfraquecida pelo pecado. E ele foi participando da natureza divina. Ele foi nascendo de novo, ele foi nascendo de novo. Quando nós vamos participando da natureza divina e vamos passando pelo novo nascimento, aquelas tendências que nós herdamos para o pecado, a nossa hereditariedade, e até mesmo as tendências cultivadas, que são aquelas pela qual nós cedemos ao pecado e acabamos cultivando em nós aquelas tendências herdadas, elas vão sendo eliminadas do caráter. Nós vamos ver isso na sequência da nossa série. Isso não precisou acontecer com Cristo. Mas quando Enoque passou pelo novo nascimento e atingiu aquela experiência de santificação, que é o que Deus espera de cada um de nós, principalmente aqueles que estarão vivos naquele tempo de angústia que virá sobre toda a humanidade, enquanto as pragas estarão caindo sobre aqueles que estarão marcados com a marca da besta, não é, e tudo mais, a mesma experiência que Enoque atingiu, nós deveremos atingir também, ou teremos que ter atingido já, antes até daquele momento. Obviamente que aquelas tendências que Enoque tinha estavam eliminadas, estavam, digamos assim, subjugadas, ou, em outras palavras, colocadas sob o domínio da vontade de Deus. E a pergunta é a seguinte: poderia Enoque ainda pecar, caso, ao invés de Deus levá-lo para o céu, achasse por bem que ele continuaria, ou que ele devesse continuar aqui na terra? Poderia pecar ou não? Poderia. Da mesma forma, Cristo também poderia ter pecado. Percebeu agora? Porque quando Enoque, ele passou pelo novo nascimento, passou a participar da natureza divina, em outras palavras, para entender melhor, quando nós passamos pelo novo nascimento, não passamos a possuir em nós carne santa, que é aquela carne que Adão possuía antes do pecado lá no Éden. Porque essa carne só será dada na glorificação, quando se cumprir o que diz a Bíblia: em um abrir e fechar de olhos seremos transformados. Enoque ainda estava em carne caída, mas seu caráter não possuía nenhuma tendência, no sentido de que elas estavam agora subjugadas, dominadas, estavam eliminadas do seu caráter. Portanto, Jesus não se tornou pecador ou culpado de pecado porque assumiu a natureza do Adão depois do pecado. Assim como nós, escute bem, não nos tornamos carne santa quando nascemos de novo. Agora,
quais são as objeções à crença de que Jesus tinha a natureza espiritual do Adão antes do pecado e a natureza física do Adão depois do pecado? Lembram-se que eu comentei aqui? Há duas posições que são as mais difundidas. Que Jesus tinha a do Adão antes do pecado e que Jesus tinha a do Adão depois do pecado. Uma outra, para resolver o debate, diz que ele tinha a natureza espiritual do Adão antes do pecado e a natureza física, com as inocentes fraquezas, ou seja, sentir cansaço, sede, fome, do Adão depois do pecado. Agora, quais são as objeções a essa crença? Existem, meus amigos e amigas, 3 falhas sérias que parecem torná-la irreconciliável com a teologia bíblica. A primeira delas, acreditar nessa questão de que ele tinha a natureza espiritual do Adão antes do pecado e as inocentes fraquezas físicas do Adão depois do pecado, entra em conflito com a visão bíblica da natureza do homem como um todo. Quer ver só? Uma pergunta: onde na Bíblia ensina que há uma dicotomia entre corpo e espírito? Aonde? Uma outra questão: a verdade das Escrituras sempre tem sido a favor de um entendimento unificado da natureza humana. Entendimento unificado da natureza humana, com corpo e espírito interagindo juntos para produzir total saúde física e mental. Agora, quando tratamos com a natureza de Cristo, todo este conceito é abandonado e alguns começam a falar em termos dualísticos, não é? Com parte da natureza de Cristo sendo caída, enfraquecida pelo pecado, e uma outra parte sendo sem pecado, ou seja, não caída, não é? Agora, como poderia haver tal combinação? Essa é a questão. Dentro dele, como a não decaída natureza espiritual de Adão e, ao mesmo tempo, a natureza física decaída do homem pecador? Como poderia acontecer isso? Então, nós estamos tentando dizer, escutem, que a fraqueza física de Cristo não teve impacto em sua natureza espiritual? Não é verdade que Cristo ficava mais vulnerável ao desânimo e à irritação quando seu corpo estava fisicamente fatigado? Então, sendo isto verdade, se sua natureza física estivesse separada da espiritual, então Cristo teria nela tendências para o pecado. Então cai por terra, dentro desse primeiro ponto, essa ideia de que Jesus tinha a natureza espiritual de Adão antes da queda e as inocentes fraquezas físicas do Adão depois da queda. Ou ele tinha a natureza humana completa do Adão antes do pecado, ou a natureza do Adão depois do pecado. Um outro ponto que vai ter problema com essa crença aí da combinação das duas que nós estamos comentando até aqui. Um outro problema é o seguinte: ela sugere uma natureza híbrida que não foi possuída por Adão e nem por aqueles que viveram após ele. Ou seja, sem tal combinação conhecida entre o gênero humano, esta natureza totalmente diferente, não é? Que as pessoas aí tentam dar a Jesus, como se ele tivesse uma natureza única que nunca ninguém teve, uma natureza totalmente diferente, não poderia ser designada de forma alguma como natureza humana. Não haveria, por exemplo, qualquer esperança de que, em discordância com o requerimento bíblico, Cristo, conforme diz em Hebreus, anote e leia depois, Hebreus 2,17, que diz assim, ó, também participou do mesmo. A Bíblia é clara, que nós participamos de carne e sangue. E a Bíblia diz ali claramente, ele também participou. Ele também participou do mesmo, em todas as coisas fosse semelhante a seus irmãos. Portanto, de acordo com Hebreus 2,17, fica claro que ele participou das mesmas coisas. Então ninguém poderia sustentar que tal mistura de naturezas, uma não caída e uma caída, seria em todas as coisas semelhantes a seus irmãos. Ninguém poderia então sustentar isso, não é? Ela seria diferente de seus irmãos. Antes da queda, possuindo uma natureza física caída, e seria diferente de seus irmãos depois da queda, possuindo uma natureza espiritual não caída. Agora, que outros irmãos teria então?
não é? A lógica, no caso, obriga-nos a finalmente confessar que se sua natureza era em todas as coisas a mesma de seus irmãos, então seria necessário que alguns irmãos possuíssem também uma não caída, natureza espiritual, e uma decaída, natureza física. E isso jamais aconteceu com nenhum ser humano. Tá vendo como fica complicado harmonizar essa crença dentro do conceito bíblico? Então, se nenhum irmão assim pudesse ser encontrado, então Jesus necessariamente teria que possuir uma natureza humana em todas as coisas, a mesma que a pré-decaída, que é aquela antes do pecado, ao ser criado, ou em todas as coisas a mesma como após caída, após queda, melhor dizendo assim, não é? Que é aquela do Adão depois do pecado. Então, fazer diferente disso, fazer diferente é ou negar as planas palavras das Escrituras, ou negar a simples lógica dessa questão. E agora eu quero mostrar um terceiro ponto que nós teríamos problema se defendemos a combinação de duas naturezas, tá? Ao invés de ser uma ou ao invés de ser outra. Ou é uma ou é outra. Combinar as duas fica difícil, que seria uma espécie de natureza híbrida, tá? Anularia a possibilidade de Cristo ter sido como nós, tentado em todos os pontos. A Bíblia é clara em Hebreus 4, versículo 15, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que foi tentado em todas as coisas semelhante a nós, porém sem pecado. Portanto, parece inconcebível, meu amigo e minha amiga, que a natureza santa e não caída de Adão pudesse ser tentada de todas as formas, não é? Como nós somos tentados? Como poderia ser possível isso? Então, ele não tinha,